Boa tarde, Armando, mais uma vez. Muito obrigado por teres aceito este convite em nome da revista, a publicação Abuxidas para a DPN. Temos aqui o Jorge Costa, que faz parte do editorial da revista, e vamos ter aqui uma conversa amigável durante um pouco. Por isso, Jorge, se puder colocar alguma questão ao Sansé Armando, agradeço. Ok. Boa tarde. Uma vez mais, obrigado por ter acedido a este convite. É, de facto, com agrado que o recebemos. A Bushido é uma nova revista no panorama nacional em termos de artes marciais. Pretendemos ser uma revista eclética que dá voz a todas as artes marciais e, no seu geral, a todas as artes do Japão. Portanto, a nossa primeira pergunta, de facto, é uma pergunta de apresentação. Não é? Gostaríamos que o Sensei Armando dos Inocentes fizesse uma breve apresentação de quem é, enquanto praticante de Karaté. Muito boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, de facto, o convite que me foi endereçado tanto pelo Sensei Jorge Costa como pelo Sensei Leonardo Pereira. E pronto, assim, em termos muito resumidos, eu comecei a treinar Karatê em 1973. O que não quer dizer que tenha 47 anos de treino, não é? Nós normalmente costumamos contar os anos de treino pelos anos civis, coisa que não corresponde à realidade, não é? Mas pronto, já lá vão uns anitos disto, tanto como praticante como instrutor. Curiosamente, comecei a treinar em Angola, tinha 16 anos, e depois, claro, com toda aquela movimentação que houve a seguir ao 25 de Abril, eu também regressei a Portugal com os meus pais. Acontece que fui para a terra da minha mãe, Nelas, a 24 km de Viseu, e quando eu falava de Karatê, ninguém naquela vila sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. E pronto, naquela altura eu vi-me impossibilitado de poder praticar na realidade em dojo Karatê. O que é que eu fazia? Religiosamente, segundas, quartas e sextas, vestia o karategi, vestia um fato de treino por cima do karategi, fazia um crosszinho mais ou menos à volta de 5 km, até ao meio de uma mata onde existia uma laje, uma eira onde se balhava o milho, portanto uma superfície, uma pedra enorme plana, e durante 2 anos foi aí que eu fiz os meus treinos de Karatê, o Kion, a Kata, aquilo que eu sabia, ganhando defeitos, ganhando vícios. Claro que depois, no final do treino, quem pagava as favas eram as pinhas penduradas nos pinheiros, com uns maigaris, uns mauaxigaris e tal, mas pronto, isto permitiu-me, durante 2 anos, manter a minha prática. Posteriormente a isso, de facto, eu descobri, já em Viseu, um dojo de Gojo Ryu, o José da Fonseca Oliveira, e foi aí que eu me iniciei no Gojo Ryu. Posteriormente, dá-se a minha vinda para Lisboa, abrem-se novos horizontes. Há, em 1981, uma ida pela primeira vez a Múrcia, onde estive durante 7 dias a treinar com o Sensei Onaga, e a partir daí, pronto, foi um tipo de percurso completamente diferente. Entretanto, nos meandros disto tudo, fui passando por uma associação, fui passando por outra associação, até que acabei por eu próprio estabelecer a minha própria associação e, felizmente, ter o meu dojo pessoal. Portanto, também já lá vão largos anos de ministrar o ensino e o treino, e eu gosto de diferenciar estas duas coisas. Ensino é uma situação de formação, uma situação de pré-competição, digamos. Quando falo em ministrar o treino, é uma situação de já competição ou mesmo
alto rendimento. Tive a oportunidade de, como competidor, passar pelo primeiro campeonato nacional da FPKDA, como classificação, tive um segundo lugar na prova de comitê, participei em vários torneios interassociações, tanto na prova de comitê como na prova de kata, e o meu início na competição dá-se tardiamente. E dá-se tardiamente, aí sensivelmente por volta dos meus 25, 26 anos. Porquê? Porque eu senti a necessidade de participar na competição, principalmente para, não pelo resultado competitivo em si, mas para saber o que é que o competidor sente no interior da competição. Quando está a competir, o que é que o competidor sente com todas aquelas envolvências à sua volta. E porquê? Porque eu poderia mais tarde vir a ter a necessidade de transmitir estes conhecimentos caso tivesse praticantes, caso tivesse alunos que se quisessem e tivessem propensão para se dedicarem à competição. Isto, de facto, mais tarde veio-se a verificar, porque, de facto, apareceram alguns alunos com potencialidades para poderem ser exploradas e participarem em campeonatos regionais, nacionais, inclusivamente em campeonatos europeus de Gojo Ryu. Neste momento, dedico-me ao meu dojo, pessoalmente, e só tenho o meu dojo e a orientação de mais um ou dois dojos da minha própria associação. É uma associação pequenina, interessa-nos mais a qualidade do que a quantidade, por um motivo muito simples. Eu tenho a minha própria profissão e não dependo dos rendimentos do karatê para poder subsistir. Em termos de gestão, em termos administrativos, posso dizer que tive o prazer de ser companheiro do nosso amigo Leonardo Pereira na própria direção da Federação Nacional de Karatê Portugal durante 2 anos. O Leonardo no departamento de publicidade e marketing, salvo erro, eu no departamento de formação. Durante 2 anos andámos por lá, construímos uma obra que de facto podemos dizer que naquela altura ficou, ainda persiste, embora esquecida por muita gente, porque como exemplo poderei dizer que nós conseguimos catapultar em termos de federação não só os cursos de formação de treinadores, inclusivamente nível 3 e nível 4. Nós podemos dizer que foi uma direção que publicou 2 obras, 2 livros publicados pela Federação, e podemos dizer que pela primeira vez, 17 anos após se ter formado a Federação, se realizou um Congresso Nacional de Treinadores de Karatê.